Já alguma vez chorou nos braços de um homem de 60, e 2 anos, fiquei viúva há 2 anos. Pensei que nunca mais sentiria um arrepio destes. Depois de o meu marido partir, eu passava as noites a olhar para o teto na casa vazia. E nunca imaginei que voltaria a sentir o calor de outra pessoa, mas naquela noite, no terraço, no momento em que segurei a mão daquele homem, o meu coração parecia que ia explodir. A brisa úmida de dezembro tocava-me no rosto, mas a ponta dos meus dedos estava quente. Vamos para minha casa. Com aquelas palavras do meu vizinho de 65 anos, Santi. Nunca imaginei que o homem com quem eu lutava como um inimigo por causa do barulho entre os andares mudaria o resto da minha vida. Esta história começou há 10 dias. A 15 de dezembro, a madrugada em dezembro é especialmente silenciosa. Devi, de 62 anos, tinha finalmente conseguido adormecer nesse silêncio quando ouviu um som de batidas vindo do teto. Eram 5 da manhã. Ao verificar o relógio, Dewey afastou os cobertores e levantou-se de um salto. De novo, aquele homem do apartamento 501. Era o homem que morava no andar de cima todas as madrugadas. Sem falta. O som de batidas descia pelo teto, quer fosse a saltar a corda ou a correr no lugar. Era um barulho suficiente para acordar. Dewey pegou numa vassoura e bateu com força no teto. 1, 2, 3 vezes. O barulho do andar de cima parou, mas o seu sono já tinha desaparecido. Ao ir para a sala, Dewey olhou para a fotografia do seu falecido marido na parede. O seu marido, que partira há 2 anos devido a um cancro. Na foto, ele ainda sorria gentilmente. Querido, será que fiquei assim tão sensível por não te ter aqui? As palavras saíram-lhe sozinhas. Quando o marido era vivo, ela teria ignorado um barulho como aquele, mas ultimamente, cada pequena coisa a incomodava. O seu sono tornara-se mais leve e o seu coração parecia ficar cada vez mais aguçado. Eram 8 da manhã quando Dewey finalmente se recompôs e abriu a porta da frente. Estava a sair para deitar o lixo fora quando ouviu passos a descerem do andar de cima. Bambam. 65 anos. Motorista de caminhões que vivia sozinho no apartamento 501, aquele inimigo que acordava o andar de baixo com os seus exercícios matinais. Os seus olhares cruzaram-se. Deu, virou a cabeça friamente. E Bambang também desceu as escadas sem expressão. Mas foi Bambang quem falou primeiro? O meu exercício é assim, tão barulhento. Deu e parou. Não acreditava no que ouvia. Em vez de um pedido de desculpas, o tom dele era de confronto. O que ela ia responder? Incrédula? Quando ele continuou. A senhora bate no teto todos os dias. Fazer um pouco de exercício é assim tão ruidoso. O rosto de Dewey mudou de cor. Tentou conter-se, mas não conseguiu. Quem é que consegue dormir com alguém a fazer barulho às 5 da manhã? Às 5 da manhã. Sim. Às 5 da manhã? Eu preciso de acordar às 5 para fazer exercício e depois ir trabalhar. Ao ouvir isto, Dewey respondeu com raiva. Então vá correr lá para fora. Por que é que o faz em casa? As sobrancelhas de Bambang franziram-se. Mas ele não respondeu mais e virou-se. Está bem, terei mais cuidado. Deixando essa única frase, Bambang desceu as escadas. Deu olhou para as costas dele e murmurou para si mesma. Aquele homem é inacreditável. No caminho de volta, depois de deitar o lixo fora, encontrou Ratna. Ratna,
63 anos, cuidadora. Morava no apartamento 301, no andar de baixo de Deu, e era a residente mais antiga do prédio. Devi. Brigaste de novo? Perguntou Rachna. Perspicaz? Pela expressão de Dewi. Ela já sabia. Não foi bem uma briga? Ratna, aquele homem, em vez de pedir desculpa, ainda me questionou. O Pak Bambang é assim? Ele é assim por natureza. É calado e rude. Mas não é uma má pessoa. O que adianta não ser uma má pessoa? Se ele acorda os outros com um barulho às 5 da manhã, o que é isso se não ser mau? Rachna riu-se. O riso dela irritou ainda mais Dewi. Por que es que te estás a rir? Rachna. É que dizem que quem muito briga acaba por se apaixonar. O que dizem que as pessoas que estão sempre a brigar acabam por se apaixonar. DewiGesticulou.com. Amau. Incrédula. Que disparate é esse? Apaixonar-me por aquele homem. Preferia sair deste prédio. Está bem. Está bem. Rachna não disse mais nada, mas um sorriso misterioso ainda pairava nos seus lábios. Ao voltar para casa, Deu deixou-se cair no sofá, pela janela. Viu Bambang a entrar no seu caminhão. A sua silhueta a afastar-se ao volante do enorme veículo. Disseram-lhe que ele fazia aquele trabalho há mais de 30 anos. De que serve exercitar-se e trabalhar desde madrugada se tem uma personalidade daquelas Dewi? Virou a cabeça e olhou novamente para a fotografia do marido. O seu marido era um homem de poucas palavras, mas era caloroso. Havia sentimento no seu olhar, no seu toque. Mas e aquele homem do 501, sem palavras, sem calor, apenas rude? Querido, não sei o que se passa comigo ultimamente. Deu falou sozinha para a fotografia. Depois que o marido partiu, começou a falar sozinha. Tornou-se um hábito falar com uma fotografia que não respondia. Samti? Tudo no mundo me irrita. Aquele homem do andar de cima, a comida que como sozinha, esta casa vazia. Os seus olhos arderam, mas Dewi não chorou. Chorar sozinha numa casa vazia só faria sentir-se mais miserável. Naquela noite, Dui deitou-se cedo, a pensar que esperava não ouvir aquele barulho no dia seguinte, mas, no fundo, ela já sabia. Amanhã e depois de amanhã, o som continuaria. Lá fora, uma luz fraca acendeu-se no terraço. Parecia que Bambang estava a cuidar da sua pequena horta no terraço. Um homem a cuidar de uma horta sozinho numa noite úmida de dezembro, naquele momento, por alguma razão. Ele pareceu-lhe solitário. Na noite de terça-feira, 17 de dezembro. Dewi estava sentada à mesa da sala com uma pilha de papéis à sua frente. Eram os documentos para a declaração de impostos de final de ano. Era algo que o seu marido sempre tratava, mas agora ela tinha de o fazer sozinha. Recibos de despesas médicas, extratos de cartão de crédito, comprovativos de pagamento de seguros. Enquanto organizava tudo, deparou-se com documentos de há 2 anos, os recibos do hospital do marido, os recibos do funeral. As memórias daquela época fizeram-na parar por um momento. Já se passaram 2 anos. Enquanto olhava para os documentos, ouviu um som estranho. Plic, plic, plic. O som regular de gotas a cair. Dewi virou-se e olhou para o teto. Os seus olhos arregalaram-se. Estava a pingar água de um canto do teto. Uma mancha acastanhada estava a espalhar-se.
e as gotas caíam. O que esto Dewi correu para ir buscar um balde. A água começou a cair com mais força. Não era uma ou duas gotas, mas um fio de água contínuo, o 501. Dewi calçou os chinelos e saiu porta fora a correr. Subiu as escadas a correr em direção ao terraço. Estava sem fôlego, mas não podia parar. Quando chegou ao terraço, a água jorrava da horta de Bambang. A mangueira tinha claramente rebentado. A água acumulou-se, encharcando o chão do terraço e infiltrando-se até ao teto do apartamento de Dewi. No andar de baixo, Senhor, gritou Dewi, mas não houve resposta da casa de Bambang. Parecia que ele ainda não tinha voltado do trabalho. Dewi encontrou a torneira da horta e fechou-a. As suas mãos estavam geladas. Tocar na água fria numa noite de dezembro fez com que as pontas dos seus dedos dossem, mas estava com tanta raiva que nem sentiu o frio. Depois de fechar a água e voltar para casa, o chão da sua sala estava coberto de água. Os seus documentos também estavam molhados. As gotas de água tinham caído sobre os papéis da declaração de impostos, borrando a tinta. A sério, Dewi sentou-se e pegou nos documentos molhados. Eram os recibos do hospital do marido, os registros de quando seu marido lutava contra a doença. Há 2 anos, a tinta estava borrada pela água. Naquele momento, ouviu a porta da frente abrir-se. Ratna entrou a correr. Dewi disseram que havia uma fuga de água. Meu Deus! O que aconteceu aqui, Ratna? Aquele homem do 500. E rebentou a mangueira da horta dele. A minha casa está inundada. Ratna olhou para o teto. A mancha acastanhada tinha se espalhado bastante. O papel de parede que tinha sido colocado há 2 anos estava arruinado. Seius. Vais ter de pintar isto de novo? O problema não é a pintura. Ratna, achas que aquele homem vai pedir desculpa? Nem pensar. Naquele momento, ouviram-se passos no corredor. Passos pesados. Bambang devia ter chegado. Deu levantou-se de um salto e abriu a porta da frente. Bambang estava a subir as escadas. Ao ver Dewi, ele parou. Senhor! Vem aqui. A voz de Dewi tremia de frieza. Bambang aproximou-se da porta de Dewi em silêncio. Dewi abriu a porta de par em par, mostrando-lhe a sala. Olhe, sabe o que é isto? O chão molhado, o teto manchado, os documentos borrados pela água. O olhar de Bambang percorreu tudo. No entanto, a sua expressão não mudou. Parece que a mangueira rebentou. Dewi não acreditava no que ouvia. Parece que a mangueira rebentou. É isso que tem para dizer agora. Como é que eu ia saber que a mangueira rebentou? É só reparar. O quê? Os olhos de Dewi incendiaram-se. As suas mãos tremiam. É só reparar. A pintura de 2 anos está toda estragada. E é só reparar. Os meus documentos estão todos molhados. Então, se eu pagar pela pintura, fica tudo bem? O tom de Bambang continuava rude. Não havia uma única palavra de desculpa. Aquilo incendiou o coração de Dewi. O problema não é o dinheiro. É assim tão difícil pedir desculpa. A palavra desculpe é assim tão difícil de dizer. Bambang ficou em silêncio. O seu olhar para Dewi continuava impassível. Aquela falta de expressão deixou Dewi ainda mais furiosa. É por isso que o Senhor vive sozinho com essa personalidade. Quem é que viveria consigo? No momento em que aquelas palavras saíram, a expressão de Bambang endureceu. Minimamente. Muito subtilmente. O seu olhar vacilou. Mas foi apenas por um momento. Bambang virou a cabeça
Peço desculpa. Trarei o dinheiro para a pintura amanhã. Deixando essa única frase, Bambam entrou na sua casa. O som da porta a fechar-se ecoou pelo corredor. Deu ficou a olhar para a porta fechada, atordoada. A raiva ainda fervia dentro dela, mas, ao mesmo tempo, um estranho sentimento de desconforto instalou-se. Por que eu disse aquilo frase sobre ele viver sozinho? Ou quão dolorosa teria sido para ele? A sua vizinha Ratna tinha lhe contado antes. O Pagbambang divorciou-se há 10 anos. Perdeu o contato com os filhos. Ratna aproximou-se e deu-lhe uma palmadinha no ombro. Devi? Estás bem, Brotno? Por que é que eu disse aquilo? Foi da raiva. Sim, foi um pouco duro, mas ele também. Uma simples desculpa. Era assim tão difícil, Dewi. Sentou-se no chão molhado. As lágrimas brotaram-lhe aos olhos. Não estava a chorar por causa da água. Estava a chorar por ter de lidar com tudo sozinha nesta casa, sem o marido. Isso era o que a entristecia. Querido, se estivesses aqui, isto não teria acontecido. Ratna suspirou e trouxe uma toalha seca para começar a limpar o chão. Dewi também se recompôs e ajudou a limpar a água. As duas limparam em silêncio por um bom tempo. Passava das 22 quando finalmente terminaram. Ratna foi-se embora, dizendo voltou amanhã. E Dewi ficou sozinha. A olhar para o teto molhado, Dewi murmurou: não consigo mais viver nesta casa. Naquela noite, Dewi não conseguiu dormir facilmente. A mancha de água no teto não lhe saía da cabeça. E a expressão de Bambang também. Aquele rosto que endureceu quando ouviu as palavras "vive sozinho", adormeceu de madrugada e, ao acordar de manhã, abriu a porta da frente. Havia algo à porta, um monte de toalhas e um produto para remover mofo, sem um único bilhete. Deu ficou a olhar para aquilo por um longo tempo. Tin hada tersido Bambang. Ele deve ter deixado ali antes de sair para o trabalho de madrugada. Que tipo de pessoa é esta incapaz de pedir desculpa? Mas a deixar estas coisas, Dewi pegou nos itens com o coração pesado. Sentia-se zangada, mas também um pouco arrependida. Um sentimento que não conseguia decifrar. Dewi acabou por usar as toalhas e o removedor de mofo. Se não usasse, a mancha no teto continuaria a espalhar-se. Mas, depois de passar 2 noites em claro a lidar com os danos da água, o seu corpo não aguentou. Na manhã de quinta-feira, 19 de dezembro, Dewi acordou com uma tosse forte. A sua garganta estava a arranhar e sentia arrepios por todo o corpo. Oh! Apanhei uma gripe. Pegou no termômetro e mediu a temperatura 38 graus. Uma febre ligeira, precisava de ir à farmácia. Vestiu o casaco e abriu a porta da frente. Mas havia outra coisa à sua porta. Um saco de medicamentos para a gripe e algumas saquetas de chá de gengibre. Teve olhar para Aquilu? Atônita. Novamente. Sem bilhete. Não dizia quem tinha deixado. Mas, a esta altura, ela já suspeitava. Será que foi ele de novo? Deu e pegou nos medicamentos e entrou. Tomou um comprimido com água morna. Também preparou uma chávena de chá de gengibre. A sua garganta pareceu aliviar um pouco. À tarde, Ratna apareceu. Tinha ouvido dizer que Deu estava doente e trouxe-lhe canja de galinha. Devi, estás muito doente. Estás com um ar pálido. Estou bem. Ratna, já tomei remédio. Foste à farmácia? Devi abanou a cabeça. Não. Alguém deixou a porta.
remédio para a gripe e chá de gengibre. Os olhos de Ratna brilharam. Parecia saber de algo. Ah, foi o Pak Bambang? O quê? O Pak Bambang perguntou-me ontem à noite. Perguntou se a senhora do 401 estava doente. Disse que ouviu tossir e perguntou se estava tudo bem. Dewey piscou os olhos. Ele ouviu-me tossir, pensando bem. Ela tinha tossido muito na noite anterior. O som deve ter chegado ao andar de cima. Então eu disse-lhe que parecia que tinhas apanhado uma gripe. E ele foi à farmácia hoje de madrugada. De madrugada, mas hoje é feriado. Exatamente. Ele andou um bom tempo à procura de uma farmácia aberta no feriado. Disse que foi até a avenida principal. Dewey ficou sem palavras. Ele andou à procura de uma farmácia de madrugada num feriado e por ela. Por que é que ele faria isso? Bem, eu também não sei. Mas ele é assim. Não fala muito. Mas preocupa-se à sua maneira. Ele não consegue expressar-se. Mas não significa que não se importe. Deo olhou para o saco de medicamentos. Era um remédio comum para a gripe. Mas, por alguma razão, o seu coração ficou confuso, mas ele não pediu desculpa. Ao mesmo tempo, outro pensamento surgiu. Ele trouxe toalhas, o removedor de mofo e agora até remédio para a gripe. Mesmo que não o diga com palavras, será que esta é a sua maneira de se sentir arrependido, depois de Ratna se ir embora? Dewey pensou por um longo tempo. Devo ir agradecer-lhe. Ou finjo que não sei de nada. A sua mente estava um caos. Finalmente. À noite, Dewey tomou uma decisão. Vou agradecer-lhe. É a coisa certa a fazer. Por mais que não goste dele, ir procurar uma farmácia de madrugada é algo pelo qual devo agradecer. Parada em frente ao apartamento 501, Dewey respirou fundo, tocou a campainha e ouviu passos lá dentro. A porta abriu-se e Bambang apareceu. Roupas casuais. Rosto sem expressão. Obrigada pelo remédio para a gripe. Dewey falou da forma mais calma possível, até inclinando ligeiramente a cabeça, mas a reação de Bambang foi inesperada, pelo que deixei-o lá porque o som da sua tosse era irritante. Estava a tossir tanto à noite que... O rosto de Dewey endureceu. O que é que acabou de dizer? Porque era irritante, sim. O som da tosse subia pelas paredes. Seria bom se melhorasse rapidamente. O tom dele incendiou o peito de Dewey. Ela veio agradecer-lhe? E ele diz que o fez porque era irritante. Não por preocupação genuína, mas apenas porque o incomodava. Ah, então foi por isso que o trouxe. A voz de Dewey tornou-se a frear. Quer Bambang não tenha percebido ou tenha fingido não perceber. A sua expressão continuava a mesma. Se já está melhor? Ótimo. Pode ir. Quando Bambang tentou fechar a porta, Dewey impediu-o. Espere um momento. Então, o senhor não me ajudou por gratidão, mas porque o estava a incomodar. Não é a mesma coisa. Como assim é a mesma coisa? A voz de Dewey elevou-se. Uma tosse surgiu, mas ela conteve-a. Quando alguém vem agradecer, basta dizer de nada. Por que é que tem de falar assim? Deixei porque era irritante? Isso é algo que se diga a alguém? As sobrancelhas de Bambang franziram-se. Ele pareceu querer dizer algo, mas calou-se quando alguém lhe agradece. Por que é que reage assim? Foi o mesmo com a fuga de água. Uma simples palavra de desculpa. É assim tão difícil. Eu pedi desculpa. Quando Daiser, que ia pagar pela pintura, é um pedido de desculpa, Bambang não respondeu.
Apenas olhou para Devi. Aquela falta de expressão deixou-a ainda mais furiosa. Senhor, é por isso que as pessoas não gostam de si. Se tem sentimentos, tem de os expressar. Porque é que fala sempre de forma tão torta, eu sou assim. Se é assim, tem de mudar. Deu e não aguentou mais e virou-se. Enquanto descia as escadas, murmurou: fui agradecer-lhe e só me aborreci. Ao abrir a porta de sua casa, Devi bateu-a com força. Estava tão zangada que não aguentava. Mas, com o passar do tempo, outro sentimento surgiu, sentada no sofá, a olhar para o teto. As palavras que disse vieram-lhe à mente. As pessoas não gostam de si. É por isso que vive sozinho. Só então ela percebeu. Tinha dito a mesma coisa novamente. Quando a água inundou o apartamento, e hoje também, usou o facto de ele viver sozinho para o magoar, sem sequer saber por que motivo aquele homem vivia sozinho há 10 anos. As palavras de Ratna voltaram-lhe à mente. Bambang divorciou-se porque, como motorista de caminhões de longa distância, nunca estava em casa. Os filhos ficaram do lado da mãe e o contato foi cortado. Um homem que se tornou calado depois de viver sozinho por 10 anos, Deu enterrou o rosto nos joelhos. Eu também? Disse aquilo por raiva, mas foi demais. Ele tentou ajudar à sua maneira. Talvez ele só não soubesse expressar-se de outra forma. Por que é que ela continuava a dizer coisas que o magoavam naquela noite? Deu e não conseguiu dormir. Olhou pela janela e viu a luz acesa no terraço. Bambang estava novamente a cuidar da sua horta. Um homem a fazer algo sozinho numa noite úmida de dezembro. A sua figura parecia, de alguma forma, solitária. A partir do dia seguinte, algo estranho começou a acontecer. Todas as manhãs, havia algo à sua porta. A 20 de dezembro, um saco de laranjas. A 21 de dezembro, 2 batatas doces assadas. A 22 de dezembro, uma cuva. Tudo sem bilhete. Não era preciso verificar para saber quem as tinha deixado. Deu olhava para as coisas com o coração pesado. Será que ele queria fazer as pazes? Ou era apenas um hábito de cuidar dos outros? Ela não conseguia entender. Mas não tinha coragem de falar com ele primeiro. Então, apenas aceitou. Comeu as laranjas, as batatas doces e usou a couve para fazer sopa. Na manhã de 23 de dezembro, deu e ficou parada por um longo tempo, a segurar 3 maçãs que encontrou à sua porta. Será que devo pedir desculpa? Primeiro pensou ela. Mas, quando chegava à porta do 501, não sabia o que dizer. Enquanto hesitava, a véspera de Natal aproximava-se. A 24 de dezembro, véspera de Natal, deu e passou a tarde toda com a televisão ligada. Todos os canais tinham especiais de Natal. Famílias sentadas à volta de um bolo, casais de mãos dadas a passear na rua. Crianças com barretes de Pai Natal a correr. Dewey pegou no comando e pousou-o. Mudar de canal só a levaria a cenas semelhantes. Pessoas felizes a sorrir juntas. Por volta das 18, o telefone tocou. Era o seu filho. Putra. Mãe. Sue? Olá? Putra. Vens hoje? Não é? Do outro lado da linha. Putra suspirou. O coração de Dewey afundou-se. Mãe? Desculpa. Acho que não vou conseguir ir hoje. Por quê? Aconteceu alguma coisa? O trânsito na autoestrada está terrível.
Vi agora nas notícias que de Jakarta a Bandung está a demorar mais de 7 horas. Os comboios estão esgotados há muito tempo e também não há lugares nos autocarros. Devi Orup Layanela. O sol estava a pôr-se. O pôr do sol da véspera de Natal pintava o céu de vermelho. Está bem? Não se pode fazer nada. Não venhas à força sabendo que está tudo parado. Desculpa. Mãe. No, ano novo? Eu vou sem falta. Está bem. Tem cuidado. Mãe. Feliz Natal. Deu e mordeu o lábio para que a sua voz não tremesse. Sim. Feliz Natal. Depois de desligar o telefone, a casa pareceu ainda mais silenciosa. Na televisão, ainda tocavam canções de Natal. Deu pegou no comando e desligou a televisão. O silêncio encheu a sala. Olhou para a fotografia do marido. No Natal de há 2 anos, passaram-no juntos no hospital. Compraram um bolo pequeno. Acenderam uma vela. E ela segurou a mão do marido enquanto cantavam. Foi o último Natal deles. Querido, hoje estou sozinha. As lágrimas brotaram-lhe aos olhos. De tontu conté, lasse. Mas não foi fácil. Passar o Natal sozinha nesta casa enorme era muito mais pesado do que imaginava. De repente, sentiu-se sufocada. As paredes pareciam estar a fechar-se sobre ela. Deu pegou no casaco e abriu a porta da frente. Não tinha decidido para onde ir. Só queria sair daquela casa. Os seus pés levaram-na ao terraço. Ao subir as escadas e abrir a porta do terraço, Dewey parou. Havia alguém lá? Era Bambam? Estava sentado num banco baixo junto à sua horta, a beber cerveja. Ao lado dele, havia 2 garrafas vazias. Bambam também viu Dewey. Os seus olhares cruzaram-se. Dewey ia dar a volta para ir embora. Sentia-se constrangida. Não se falavam há dias. E encontrar-lo de repente? Não sabia o que dizer. Quero uma bebida. Bambam falou primeiro. Dewey parou. Quando se virou, Bambam estava a segurar um copo de plástico vazio. Pense nisto apenas como um chá. Dewey hesitou. Ir ou não ir, mas também não queria voltar para a casa vazia. Acabou por caminhar lentamente e parou ao lado de Bambam. Sente-se. Bambam indicou o lugar ao seu lado. Dewey sentou-se com cuidado. Bambam encheu o copo de plástico com cerveja e entregou-lhe. Obrigada. Um silêncio constrangedor instalou-se. Os 2 olharam para a frente sem dizer nada. A vista do terraço do prédio não era nada de especial. As luzes de outros prédios, um complexo de apartamentos ao longe, algumas estrelas no céu escuro. Foi Dewey quem falou primeiro. Peço desculpa por aquilo que disse. Bambam virou a cabeça e olhou para ela. Por ter dito que vivia sozinho, disse-o 2 vezes. Fui muito dura. Bambam não respondeu. Apenas levantou o copo de cerveja e bebeu um golo. Disse-o porque estava zangada. Mesmo assim, não devia ter dito aquilo. Não faz mal. A voz de Bambam ainda era calma, mas parecia um pouco mais suave do que o habitual. Eu também peço desculpa pela fuga de água e pela forma estranha como falei sobre o remédio. Devi olhar para Bambam, surpreendida. Nunca pensou que ouviria um pedido de desculpa da boca dele? Não consigo expressar-me. Sou assim desde pequeno. Tenho os sentimentos, mas as palavras não saem. Bambam olhou para longe enquanto falava. Divorciei-me há 10 anos. Como motorista de caminhões de longa distância, raramente estava em casa. Num mês, passava menos de 10 dias em casa.
Dewi ouvia em silêncio. Dia. Cheguei a casa e as malas da minha mulher estavam todas feitas. Ela disse-me: habituei-me a que não estejas cá. A voz de Bambang tremeu ligeiramente. Muito subtilmente. Os meus filhos ficaram todos do lado dela. Disseram que, como o pai nunca estava em casa, a mãe sofreu muito. E é verdade, a culpa foi minha. Mesmo assim, os meus filhos não me contactam há 10 anos. Eu não os contactei. E eles também não. Agora, nem sei os números de telefone deles. O coração de Dewey ficou pesado. Então, ele esteve sozinho durante 10 anos. Sem família, sem ninguém. Tornou-se um hábito beber sozinho aqui em cima em todos os natais. Este é o 10º ano. Bambang sorriu amargamente, sem se dar conta. Dewey começou a falar. Eu também perdi o meu marido há 2 anos. Bambang virou a cabeça e olhou para ela. Ele tinha cancro? No último ano, eu estava tão exausta de cuidar dele que só discutíamos. Ele estava sensível por causa da dor. E eu estava exausta e irritada. As lágrimas encheram-lhe os olhos. Mas conteve-se. Sabe quais foram as minhas últimas palavras para ele? Não seja chato. Eu estava a tentar dar-lhe comida. Mas ele não queria comer. E eu disse-lhe para não ser chato. Foram as minhas últimas palavras. A sua voz tremeu. As emoções que tinha reprimido vieram à tona. Essas foram as minhas últimas palavras. Não consegui dizer amo-te. Obrigada. Nada disso. Não seja chato. Que tipo de coisas eu disse? As lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Sentia-se envergonhada, mas não conseguia parar. Foi por isso que, naquela altura, disse Bambang em voz baixa, quando a senhora disse que eu vivia sozinho, não tive nada a dizer porque era verdade. Eu sou uma pessoa que só merece viver sozinha. Não é verdade? Devi abanou a cabeça. Eu disse aquilo porque estava zangada. Não é culpa sua. Não. Foi porque eu não cuidei da minha casa que a minha mulher me deixou. E porque não me consigo expressar que os meus filhos me viraram as costas. O silêncio instalou-se entre eles. Um vento frio soprou. Mas, estranhamente, não sentiram frio. Talvez fosse por terem a companhia um do outro. Feliz Natal, disse Dewey primeiro. Bambang virou a cabeça e olhou para ela. Não sei há quanto tempo não digo isto a alguém. Disse-o ao meu filho há pouco. Mas, pessoalmente, já passaram 2 anos. Eu também. Bambang levantou o copo de cerveja. Feliz Natal. Os dois brindaram com os copos de plástico. O som suave ecoou pelo terraço. Passou-se cerca de 1 hora. Outra garrafa estava vazia. Os dois conversaram mais. Deu falou sobre as memórias com seu marido. E Bambang sobre os tempos em que percorria o país no seu caminhão. Pela primeira vez, conheceram-se um ao outro. À medida que a noite avançava, o vento tornou-se mais frio. Quando Dewey estremeceu, Bambang disse: Está frio. Quer ir à minha casa tomar um chá? Só um chá. Dewey hesitou. Será que devo ir? Mas não queria voltar para a casa vazia. Ela assentiu. A casa de Bambang era simples. Um espaço pequeno e arrumado. Adequado para uma pessoa solteira. Continuaram a conversar enquanto bebiam um chá quente. 1 hora. 2 horas. Quando olhou para o relógio, passava da 1 da manhã. Está a ficar tarde. Tenho de ir. Quando Dewey se ia levantar,
Bambang estendeu a mão e segurou a dela. Devi olhou para Bambang, surpreendida. Os olhos de Bambang estavam úmidos. Devi. Foi a primeira vez que ele a chamou pelo nome. O coração de Dewi acelerou. Bambang estendeu a mão e limpou um rasto de lágrima do rosto dela. Os seus dedos ásperos tocaram-lhe suavemente. Está tudo bem. Com aquela única frase, Dewi começou a chorar novamente. Eram palavras que ninguém lhe tinha dito nos últimos 2 anos. Está tudo bem. Podes chorar. Bambang abraçou-a. Era quente. O primeiro calor humano que senti em 2 anos, como alguém que trabalhou 30 anos num caminhão. O seu abraço era amplo. Dewi chorou nos seus braços. O abraço prolongou-se. A respiração um do outro tornou-se mais próxima. Não devia fazer isto, pensou ela, mas não conseguia parar. Quando levantou a cabeça, o rosto de Bambang estava perto. Os seus lábios tocaram-se. O beijo foi longo. Parecia que a solidão reprimida de 10 anos e de 2 anos estava a explodir. A respiração deles tornou-se ofegante. As mãos que se agarravam apertaram-se com mais força. Não sei se devíamos estar a fazer isto, disse Dewi com. A vous tremular? Bambang olhou-a nos olhos. Está tudo bem. Na nossa idade. O que é que não se pode fazer naquela noite? Os dois tornaram-se um só. Lá fora, a noite de Natal aprofundava-se. Na manhã seguinte, Del abriu os olhos para um teto desconhecido. Por um momento, não soube onde estava. Depois, ouviu uma respiração ao seu lado e virou a cabeça. Bambang estava deitado ao seu lado. As memórias da noite anterior vieram-lhe à mente. O rosto de Dewi Koru. Em 62 anos de vida, nunca se sentira tão envergonhada. Tentou levantar-se silenciosamente, mas Bambang abriu os olhos, acordou. Ah, Sim. You? Já vou embora. Dewi apressou-se a vestir-se. Bambang sentou-se. Tome o pequeno almoço antes de ir. Posso fazer um macarrão instantâneo? Não. Não. Está tudo bem. Se for embora assim, também me sentirei constrangido. Fique para comer no final. Deu acabou por comer o macarrão instantâneo que Bambang preparou. Sentados frente a frente à mesa, o ambiente era estranho. Apenas o som de eles a comerem o macarrão ecoava na sala. Sobre ontem à noite, Dewi falou primeiro. Foi só porque estávamos sozinhos. Certo. Um erro porque estávamos ambos bêbados. Bambang pousou os pauzinhos. Olhou diretamente para Dewi. Não. Ah, eu fui sincero. E a senhora Dewi não conseguiu responder. O seu rosto apenas corou. O seu coração batia descompassadamente. Um arrepio destes aos 62 anos. Eu também não sei. Foi tudo tão repentino. Pense com calma. Eu esperarei. Depois de comerem. Dewi disse que lavaria a louça. Bambang tentou impedi-la, mas ela insistiu, dizendo que, como tinha comido, tinha de lavar. Enquanto estava em frente ao lava-louça, ouviu passos atrás de si. Bambang abraçou-a por trás. Dewi ficou surpreendida e o seu corpo enrijeceu. A noite de ontem não foi suficiente. Omora hamesai. De manhã, estou a lavar a louça. A louça pode esperar? Bambang segurou as mãos de Dewi. Estavam molhadas, mas ele não pareceu importar-se. O rosto de Devi Ardui tem mesmo 65 anos.
Faço exercício de madrugada há 30 anos. Tenho confiança na minha resistência. Aquelas palavras não eram um exagero. Realmente. Não tinha fim. Uma vez que começava, não parava. Dewey ficou surpreendida, mas não conseguiu resistir. A luz da manhã estava especialmente quente, só no dia de Natal. Foram 3 vezes, uma de manhã, uma depois do almoço e outra à noite. Dewey não conseguia acreditar como é que um homem de 65 anos podia ser tão vigoroso, senhor. Tenha certeza que está bem. Não está a exagerar. Estive a poupar durante 10 anos. Com essa frase, Dewey desatou a rir. Nunca sonhou que teria este tipo de conversa nesta idade. No dia seguinte, 26 de dezembro, foi o mesmo. Quando Dewey tentava voltar para sua casa, Bambam dizia: "Vamos almoçar juntos." Depois do almoço e depois do jantar outra vez. Quantas vezes pretende fazer isto por dia? Precisamos de contar. Dewey riu-se novamente. Pensava que este homem era calado, mas onde é que ele aprendeu a dizer estas coisas? Em 2 dias, foram 7 vezes. Chegou a preocupar-se se o seu corpo aguentaria, mas, estranhamente, não se sentia cansada. Pelo contrário, sentia o seu corpo a reavivar, sentia como se os sentidos que estiveram adormecidos por 2 anos estivessem a despertar um a um. A sua resistência é realmente incrível, disse Davy, admirada. Bambang respondeu: "Tenho energia de sobra. Não tive onde a gastar durante 10 anos. Não seja ridículo. Não me consigo concentrar. Na noite de 27 de dezembro, estava na casa de Dewey. Começou enquanto viam televisão, já se tinham habituado. Por isso, não era estranho. Estavam sentados lado a lado no sofá, quando a mão de Bambang tocou subtilmente na de Dewey. Só aquilo fez o seu coração acelerar. De novo, já fizemos isto depois do almoço. Bambang respondeu: "Não foi suficiente." "Oh!" Este homem, Dewey repreendeu-o, mas não afastou a mão. Bambang desligou a televisão e olhou para ela. "Hoje já é a 3ª vez. Ozai, não sei se conseguirei andar amanhã. Amanhã descansamos." Bambang pegou na mão de Dewey e levantou-se. Enquanto se dirigiam para o quarto, Dewey pensou uma coisa destas na minha idade. Sentia-se envergonhada, mas feliz. Sentia-se viva. As emoções que tinha esquecido nos últimos 2 anos voltaram. E assim, a noite aprofundou-se. Na tarde seguinte, a campainha da porta tocou. Del estava na sala a ver televisão. Bambang estava na casa de banho. Quando abriu a porta, era Ratna. "Devi? Posso entrar um minutinho?" "Ah." Ratna. Aconteceu alguma coisa. Ratna entrou na sala e parou. De repente, tinha visto algo na entrada. Uns chinelos de homem. Um par de chinelos pretos. De tamanho grande. Oh, isto. Ratna pegou nos chinelos. O rosto de Dewey ficou vermelho. "Estes não são os chinelos do Pak Bambang Ben." "Eco." Dewey ficou sem palavras. Não sabia como explicar. Os olhos de Ratna brilharam. "Devi? Não me digas que..." Naquele momento, a porta da casa de banho abriu-se. Bambang saiu e deu de caras com Ratna. Os 3 ficaram parados. Um silêncio constrangedor instalou-se. Rotnoriusha. "Ah, então é isso. Por isso é que não me atendias nos últimos dias." "Ratna?" "Isto."
Não precisas de explicar nada. Eu percebo tudo. Ratna assinou com a cabeça para Bambang. Pak Bambang, por favor, cuide bem da nossa Dewi. Bambang respondeu ruidamente sim. Ratna olhou para Devi e sorriu. Eu não disse que quem muito briga se apaixona. Eu tinha razão. Ratna, por favor, está bem. Está bem? Já vou embora. Não vou incomodar. Ratna virou-se para Ser, mas depois voltou-se. Ah, mas, Devi, tenho uma coisa para te dizer. Vem à minha casa amanhã, à hora do almoço. Aconteceu alguma coisa. Vem e eu conto-te. É um pouco sério. A expressão de Ratna era séria. Devi assentiu. Está bem. E eu vou. Depois de Ratna sair, deixou-se cair no sofá. Bambang sentou-se ao lado dela. Parece que fomos descobertos. Mais do que descobertos, fomos completamente apanhados. Dewi suspirou. Mas, estranhamente, não se sentia mal. Era melhor do que andar a esconder-se. Bambang pegou na mão dela. Não faz mal. Não é algo que tenhamos de esconder. Ainda assim. És embaraçoso. O que é que há para ter vergonha na nossa idade? Não fizemos nada de mal. Dewi apertou a mão de Bambang com força. Pensou que era uma sorte tê-lo ali, mas a expressão de Ratna preocupava-a. Ela disse que era sério. O que será naquela noite? Dewi sentou-se sozinha na sala. A olhar para a fotografia do marido, Bambang já tinha adormecido. Querido, desculpa. Depois de olhar para a fotografia por um longo tempo, Dewi baixou a cabeça. Mas eu estou feliz agora. Será que posso? Na fotografia? O marido ainda sorria gentilmente. Não houve resposta. Mas Dewi sentiu que aquele sorriso lhe dizia que estava tudo bem. No sábado, 28 de dezembro, ao meio-dia, Dewi estava em frente à casa de Ratna. Tocou a campainha e Ratna abriu a porta. A sua expressão era séria. Entra. Quando se sentaram na sala, Ratna serviu-lhes um chá quente. Mas o ambiente não era para beber chá. Ratna olhou diretamente para Devi. Devi, sê honesta. Estás a namorar com o Pak Bambang? Não estás. Dewi não conseguiu responder. O seu rosto corou. Estás? Sim. Vê se pela tua cara. Ratna, como é que soubeste? Como é que eu soube? As vizinhas andam a cochichar. O coração de Dewi afundou-se. O que é que elas andam a dizer? Dizem que as luzes do 401 e do 501 se acendem e apagam ao mesmo tempo e que tem sido assim nos últimos dias. Dewi cobriu o rosto com as mãos. Sentia-se tão envergonhada que não conseguia levantar a cabeça. Ratna continuou. E dizem que se ouvem sons. Sons ou? Este prédio não tem bom isolamento acústico. As pessoas que moram no teu andar de baixo disseram-me. As orelhas de Dewi ficaram vermelhas. Som, pensando bem. Eles não tinham tido cuidado. Na altura, não houve tempo para pensar nisso. O que eu faço? Ratna, o que é que fazes tens de ter mais cuidado? A partir de agora, façam menos barulho. Deu baixou a cabeça. Nunca pensou que ouviria uma coisa destas com mais de 60 anos. Mas Devi. A voz de Ratna tornou-se séria. Os boatos da vizinhança são uma coisa. Já contaste ao Putra? Deu e abanou a cabeça. Ainda não. Tens de lhe contar? Se o teu filho ouvir por outra pessoa, vai ficar ainda mais magoado. As palavras de Ratna estavam certas.
Ela sabia que tinha de contar a Putra, mas não sabia como. Ratna, o que é que eu faço? O pai dele morreu há apenas 2 anos. 2 anos é suficiente. Quanto mais tempo vais viver sozinha, mas, do ponto de vista do Putra, não importa o que o Putra diga. É a tua vida. Se tu estás feliz. És o que importa? Ratna segurou a mão de Dewi. Eu acho que foi uma boa coisa. O Pak Bambang pode ser rude por fora, mas por dentro é uma boa pessoa. Ele vai tratar-te bem? Devi assentiu. Mas uma parte do seu coração sentia-se pesada ao ser da casa de Ratna. Deu, pensou, tenho de contar ao Putra. Ao voltar para casa, Dewi sentou-se na sala a olhar para a fotografia do marido. Orosto dele. A sorrir gentilmente. Lembrou-se do último momento. Há 2 anos, o seu marido deitado na cama do hospital, mesmo quando lhe segurava a mão, não tinha força, nem conseguia abrir os olhos direito. Mesmo assim, ele segurou a mão de Dewi com força. Querida, ser feliz? O marido disse com dificuldade. Devi abanou a cabeça. Que disparate é esse? Tu tens de melhorar. Se eu não melhorar, promete-me. Encontra uma boa pessoa e ser feliz. Não digas essas coisas. Não viva sozinha por muito tempo. Não podes ficar sozinha. Esse foi o último pedido do seu marido, mas Dewi não levou as suas palavras a sério. Na altura, ela não queria acreditar que o seu marido ia partir. Sentada em frente à fotografia, Dui corou. Querido? Estavas a falar a sério quando disseste aquilo. Não houve resposta. Mas Dewi continuou a perguntar. Está mesmo tudo bem? Se eu encontrar outra pessoa na fotografia? O marido continuava a sorrir, mas tão depressa. Só se passaram 2 anos. Dewi enterrou o rosto nos joelhos. As lágrimas não paravam. De repente, sentiu-se culpada. O seu marido partira há 2 anos e, nesse tempo, envolver-se com outro homem desta forma não seria demasiado depressa, não seria uma traição ao seu marido. Dewi ligou para Bambang. Pak Bambang. Cá, Sim. Devi, vamos manter alguma distância. Silêncio do outro lado da linha. Aconteceu alguma coisa? Não. Isso o quê? Acho que foi tudo muito rápido. Se é isso que a Dewi quer, faremos assim? A voz de Bambang era calma, mas havia um toque de tristeza. Eu esperarei. Pense com calma. Depois de desligar, Devi deitou-se no sofá. Olhou para o teto. A mancha de onde a água tinha pingado há alguns dias ainda lá estava. Fizeste bem. É isto que está certo, disse a si mesma. Mas não se sentia em paz. Naquela noite, deu e jantou sozinha. Fez macarrão instantâneo, mas não lhe soube a nada. Tinha comido com Bambang nos últimos dias, e comer sozinha de novo parecia vazio. Mesmo a ver televisão, não se conseguia concentrar. Continuava a pensar em Bambang. O que estará ele a fazer agora? A beber sozinho. Não, fui eu que disse para acabarmos. Devi abanou a cabeça. Tentou convencer-se de que era o correto, mas, à medida que o tempo passava, a solidão aumentava. Tinha vivido sozinha durante 2 anos e pensava que estava habituada, mas, em poucos dias, tinha descoberto o prazer da companhia. Voltar a estar sozinha era insuportável. Eram 22. Dewi estava na cama.
mas não conseguia dormir. Sentia o lado vazio da cama. Há poucos dias, dormir sozinha era o normal, mas agora a ausência de alguém era sentida de forma avassaladora. Isto não está certo. Dewey levantou-se de um salto. Olhou para a fotografia do marido. Querido, não foi isto que tu quiseste. Na fotografia, o marido sorria. Tu disseste-me para ser feliz, não para viver a sentir-me culpada. Dewey pegou no casaco, abriu a porta da frente e saiu. Subiu as escadas e parou em frente à porta do 501. O seu coração batia descompassadamente. Não devia fazer isto. Mas a sua mão moveu-se primeiro. Tocou a campainha. Momentos depois, a porta abriu-se. Bambang estava lá, de pijama, ao ver Davy. Os seus olhos arregalaram-se. Davy. Dewey não conseguiu falar, apenas olhou para Bambang. As lágrimas encheram-lhe os olhos. Não tinhas dito para mantermos distância? Perguntou Bambang. Davy abanou a cabeça. Não consigo. O que? Estar sozinha? Estar sem ti. Bambang, sem dizer uma palavra, puxou-a para dentro. A porta fechou-se. Dewey aninhou-se no abraço de Bambang. Era quente? Tive saudades tuas, disse Davy. A sua voz tremeu. Eu também. Metade de um dia pareceu um ano. Bambang acariciou-lhe o cabelo. Deu levantou a cabeça e olhou para ele. Será que posso sentir estas emoções na minha idade? Podes. Na nossa idade, o que é que não se pode fazer? Bambang segurou o rosto de Dewey. Dizem que quando pensamos que é tarde demais, é na verdade o momento mais cedo. Os seus lábios tocaram-se. Desta vez, o beijo foi mais profundo. Parecia que os sentimentos reprimidos dos últimos dias estavam a explodir. O abraço de Bambang era amplo. Sentia o seu peito firme. Firme como alguém que trabalhou 30 anos num caminhão. Dewey rendeu-se àquele abraço e esqueceu tudo. Será que posso fazer isto? Murmurou Dewey. Bambang respondeu. Aquela única frase derreteu o coração de Dewey. A culpa começou a desaparecer. Foram para o quarto. Aquela noite foi especialmente longa. Agarraram-se um ao outro e não se largaram. A distância de alguns dias apenas os aproximou mais. O meu marido teria querido isto, disse Davy, aninhada no abraço de Bambang. Ele disse-me para ser feliz, para não viver sozinha. Então, é isto que devemos fazer. Bambang abraçou-a com força. Dewey fechou os olhos. Sim, eu posso fazer isto. Decidiu acreditar nisso. Na manhã seguinte, o telemóvel de Dewey tocou. Ela ainda estava nos braços de Bambang. Olhou para o ecrã e viu o nome de Putra. O coração de Dewey deu um pulo. Atendeu a chamada. Mãe. Sue. O ano novo está a chegar. Eu vou descer? Sim. Sim. Desta vez, vou mesmo. A autoestrada não está congestionada. Davy olhou para Bambang. Ele também estava acordado, parecendo entender a situação. Ele assentiu silenciosamente. Está bem? Vem com cuidado. Depois de desligar, Dewey suspirou. Oh, Putrafem. Agora. Era mesmo a altura de lhe contar? Na manhã de domingo, 29 de dezembro. Deu voltou para sua casa. Tencionava ligar a Putra. Seria melhor falar pessoalmente. Mas queria dar-lhe a notícia antes. Bambang perguntou. Vai contar ao seu filho sim. Tenho de contar. É melhor que ele saiba por mim do que por outra pessoa. Vá com calma. Eu esperarei. Bambang apertou a mão de Dewey.
e depois largou-a. Dewi desceu para a sua casa. Sentou-se na sala e pegou no telemóvel. Clicou no nome de Putra e iniciou uma videochamada. O telefone tocou 3 vezes e o rosto de Putra apareceu no ecrã. Mãe? Olá? Putra. Putra parecia estar no seu apartamento em Jakarta. Atrás dele, via-se uma secretária e um computador. Como engenheiro informático, parecia estar ocupado mesmo no final do ano. Parto, amanhã à noite, na véspera de Ano Novo, a autoestrada deve estar mais calma. Está bem. Vem com cuidado. Mas mãe? Putra olhou atentamente para o ecrã. Deu ficou nervosa sem motivo. Parece diferente ultimamente. O quê? O seu rosto? Parece mais iluminado? Muito mais do que antes. Deu e não respondeu. Putra continuou. Desde que o pai morreu, parecia sempre triste. Mas ultimamente a sua expressão está diferente. Aconteceu alguma coisa de bom? Dewey respirou fundo. Era agora. Era a altura de contar. Putra. A verdade é que... Sim, a mãe anda a encontrar-se com alguém. A expressão de Putra no ecrã endureceu. Seguiram-se alguns segundos de silêncio. O coração de Dewi batia descompassadamente. A encontrar-se com alguém, sim? É um vizinho. Um vizinho? A voz de Putra elevou-se ligeiramente. Parecia surpreendido. Mas o pai morreu há apenas 2 anos. Aquelas palavras atingiram Dewi no peito. Era a reação que esperava, mas ouvi-la diretamente doeu. Sim. Oisai? Também pensei se não seria demasiado cedo. A mãe também pensou muito nisso. Desde quando não faz muito tempo, na véspera de Natal, no Natal Putra esfregou o rosto com a mão. A sua expressão era complicada. Mãe, para ser honesto, estou um pouco chocado. Eu sei que estás. A mãe percebe. Ouvir uma coisa destas de repente. Divi olhou para o ecrã. Viu os olhos de Putra a ficarem vermelhos. Não sabia se era de raiva, de mágoa ou de outra emoção. Putra. A mãe também não achou fácil contar-te isto, mas não queria esconder. Quem é ele? É o senhor que mora no 501. Chama-se Bambam. Tem 65 anos e é motorista de caminhões. No 501, o vizinho de cima, sim. Não é aquele de quem a mãe se queixou ao telefone, que fazia barulho de madrugada e que causou a fuga de água. Deu sorriu amargamente. Sim. E ela? Está a namorar com ele. A voz de Putra estava carregada de incredulidade. Deu e compreendia. Há poucos dias, tinha o descrito como um inimigo. Sim? Começamos a brigar e acabamos por nos apaixonar. Mãe. Putra suspirou. O suspiro era palpável através do ecrã. Preciso de um momento para pensar? Está bem. A videochamada terminou. Deu e pousou o telemóvel e recostou-se no sofá. Sentia um aperto no peito. Será que ele está zangado? A reação de Putra preocupava. Ela sabia que seria difícil para ele aceitar que, apenas 2 anos após a morte do pai, ela tivesse outro homem na sua vida. Passaram-se cerca de 10 minutos. O telemóvel tocou novamente. Era Putra. Dewi atendeu com as mãos a tremer. Putra? Mãe? A voz de Putra estava um pouco mais calma. Ele é uma boa pessoa. Dewi pensou por um momento. Como descreveria Bambang? Ele é rude. Não fala muito e não se expressa bem. No início, eu odiava-o mesmo, mas por dentro, ele é caloroso.
Mesmo que não o diga, ele cuida das coisas. Quando eu estava com gripe, ele andou à procura de uma farmácia de madrugada para me comprar remédio, sem deixar um bilhete. Putra ficou em silêncio. Dewey continuou. Quando houve a fuga de água, ele não conseguiu pedir desculpa, mas trouxe toalhas e um produto para o mofo. É a maneira dele de ser. A mãe está feliz com essa pergunta. Os olhos de Dewey encheram-se de lágrimas. Sim, estou feliz. A sério, sim. Pela primeira vez em 2 anos, sinto-me viva. Ouviu-se um suspiro do outro lado da linha. Então, está tudo bem. Se a mãe está feliz, eu também estou feliz. Dewey não conseguia acreditar. O que é que ele tinha acabado de dizer, Putra? A sério. No início, para ser honesto, fiquei chocado. O pai morreu há pouco tempo e já há outra pessoa. Mas depois pensei. Putra fez uma pausa. Acho que era isso que o pai teria querido. O pai. No final. Disse que a sua maior preocupação era deixar a mãe sozinha. Que não era para viver sozinha. As lágrimas escorreram pelo rosto de Dewey, as últimas palavras do seu marido. Putra também se lembrava delas. O pai odiaria ver a mãe a viver sozinha e triste. Não é, Putra? Mãe? Não chore. Mas Dewey não conseguia parar de chorar. As emoções que tinha reprimido durante 2 anos vieram à tona. A culpa? A solidão? O medo? Eu também me preocupava. Sempre que havia feriados, a mãe ficava sozinha. Senti-me mal por não ter ido neste Natal. Não faz mal. Mas agora que sei que tem alguém ao seu lado, sinto-me mais aliviado. Dewey limpou as lágrimas. Nunca pensou que o seu filho diria isto? Obrigada. Putra. Mas mãe, esse senhor é uma boa pessoa. Certo, não é uma pessoa estranha. É uma boa pessoa. Sou escalado. Vou conhecer-lo amanhã. Vou ver por mim mesmo e decidir. Deveria ser? Um filho de 35 anos a avaliar um homem de 65. Está bem. Vem conhecer-lo. E mãe sim já tratou dos papéis da declaração de impostos. Quer que eu ajude? Dewey riu-se. De repente, a falar da declaração de impostos. Isso já está feito. Preocupa-te contigo. Está bem. Então, até amanhã. Mãe? Sim. Vem com cuidado. Depois de desligar, Deu ficou sentada por um longo tempo. Sentia-se mais leve. O seu filho tinha compreendido. Não se opôs. Pelo contrário. Apoiou-a. Naquela tarde, Bambang estava a limpar a neve da sua horta no terraço. A sua silhueta a limpar a neve acumulada no final de dezembro. Dewey vestiu o casaco e saiu. Subiu ao terraço. Pak Bambang. Bambang virou-se. Ao ver o rosto de Devi, perguntou, veio. Tem os olhos inchados. Chorai. Mas foram lágrimas de felicidade. O que é que o seu filho disse? Deu e sorriu. Ele disse que, se eu estou feliz, está tudo bem. Disse que vem conhecer-lo amanhã. A expressão de Bambang endureceu ligeiramente. Conhecer-me por quê? Está nervoso? Um pouco. Devi riu-se. Achou adorável que aquele homem rude estivesse nervoso. Não se preocupe. O Putra é um bom rapaz. Ele disse que, se eu estiver feliz, está tudo bem. Bambang pousou a pá e aproximou-se de Dewey. Segurou a mão dela. Obrigado. Pelo quê?
por me dar uma oportunidade. Por ter contado ao seu filho, Dewi apertou a mão de Bambang com força. E eu é que agradeço. Por me fazer sentir viva novamente, os dois ficaram no terraço, a olhar para o céu. O sol estava a pôr-se. O pôr do sol de dezembro pintava o céu de vermelho. Amanhã, Putra chegaria. O ano novo começaria. Era um novo começo. A 31 de dezembro. Às 10:00, a campainha da porta tocou. Devi, que estava de avental, abriu a porta. Era Putra. Mãe, cheguei. Olá? Entra. Putra trazia uma mala grande. Tinha também uma caixa de fruta, talvez um presente de ano novo. Dewi abraçou o filho. Fizeste boa viagem. O trânsito estava bom. Sim. Esteve melhor do que eu esperava. Putra entrou em casa. Olhou em volta da sala e perguntou. E ele deu e hesitou por um momento. Está lá em cima. Queres que o chame para jantar conosco, sim? Pode ser. Deu, pegou no telemóvel e ligou para Bambang. Momentos depois, ouviu-se bater à porta. Deu abriu e Bambang estava lá. Com saco de maçãs na mão. Entre. Bambang entrou na sala. O seu olhar cruzou-se com o de Putra. Um silêncio constrangedor instalou-se entre os dois homens. Bambang cumprimentou primeiro. Olá? Sou o Bambang. Putra também se levantou e cumprimentou. Olá. Sou o Putra. Os dois apertaram as mãos. Dewi observava ao lado. Nervosa? A minha mãe falou-me muito de si, disse Putra. Bambang assentiu. A mim também. Disse-me que trabalha em Jakarta. Sim. Trabalho numa empresa de TI. Deve ser difícil? Ouvi dizer que essa área está muito ocupada ultimamente. É um pouco... A conversa parou. Dewi interveio rapidamente. Sentem-se. Sentem-se. Vou buscar um chá. Os três sentaram-se na sala. Enquanto Dewi ia buscar o chá, Bambang e Putra ficaram sentados em silêncio. Dewi estava ansiosa por dentro. Pousou o chá e sentou-se também. Putra falou primeiro. Senhor, obrigado por cuidar tanto da minha mãe. Não tem de quê. Eu é que agradeço. A minha mãe está muito mais animada ultimamente. A expressão dela mudou. Bambang olhou brevemente para Dewi. Graças a ela, pela primeira vez em 10 anos, não passa os feriados sozinho. Putra assentiu. Dewi sentiu que a tensão entre os dois estava a diminuir. Senhor, vou ser honesto, disse Putra com uma expressão séria. Quando ouvi pela primeira vez, fiquei chocado. O meu pai morreu há pouco tempo e já há outra pessoa. Bambang ouvia em silêncio. Mas, ao ver a expressão da minha mãe, percebi. Ela está feliz. Putra olhou para Devi. Se a minha mãe está feliz, eu também estou. O meu pai também teria querido isso. Bambang baixou a cabeça. Obrigado. Farei o meu melhor. Por favor, faça. A minha mãe sofreu muito. Oisai. Putra estendeu a mão. Bambang pegou-lhe na mão. Foi o segundo aperto de mão. Mas desta vez foi diferente. Devi, ao ver a cena, sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Por volta das 18, a campainha tocou. Era Ratna. Tinha um saco grande na mão. Trouxe ingredientes para a sopa de ano novo. Obrigada. Ratna. Ratna entrou na sala E. Ao ver Putra, sorriu abertamente.
Oh, Putra, estás aqui. Há quanto tempo não te via? Olá. Ibu Ratna. Putra levantou-se e cumprimentou-a. Ratna olhou para Putra de cima a baixo. Estás mais bonito? Tens comido bem? Sim, tenho. Ratna olhou para Bambang e sorriu. O Pak Bambang também está aqui. Ótimo. Bambang assentiu, rudemente. Ratna sussurrou a Dewi. Contaste ao Putra sim. O que é que ele disse? Disse que está tudo bem. Ratna levantou o polegar. Os 4 prepararam o jantar juntos. Dewi e Ratna cozinharam na cozinha. Enquanto Bambang e Putra conversavam na sala, no início, foi estranho. Mas com o tempo a conversa fluiu. Senhor, há muito tempo que é motorista de caminhões. Há mais de 30 anos. Não é cansativo. Já estou habituado. O corpo lembra-se. Já viajou por todo o país. Não há lugar onde não tenha estado. Exceto Bali. Putra riu-se. Os cantos da boca de Bambang também se ergueram ligeiramente. Devi. Da cozinha, observava a cena e sentia-se aliviada. Depois do jantar, Ratna levantou-se. Eu vou me embora. Façam a contagem decrescente do ano novo sozinhos. Ratna, fica mais um pouco. Não. Não? Vou ver na televisão em casa. Vocês, jovens, divirtam-se. Ratna, enquanto vestia o casaco na entrada, disse: no ano novo, que os 2 sejam felizes por muito, muito tempo. Obrigada. Ratna. Depois de Ratna sair, Putra também se levantou. Eu também vou dar uma saída rápida. Um amigo meu está aqui perto. A esta hora, sim. Um amigo do liceu. Vou só dar um olá. Putra. Enquanto vestia o casaco, olhou para Devi. Mãe, faça a contagem decrescente com o Sr. Bambang. Eu volto tarde. Putra piscou-lhe o olho. Deu, percebeu a intenção do filho. Queria dar-lhes tempo a sós. Está bem. Tem cuidado. Quando Putra saiu, ficaram apenas os 2 na sala, Dewi e Bambang. Lá fora, a escuridão caía. Vamos ao terraço, perguntou Bambang. Dewi assentiu. O terraço estava frio, mas os 2 ficaram lado a lado. Ao olhar para o céu, viam-se algumas estrelas. A noite de 31 de dezembro, estivemos aqui há 10 dias, disse Davy. Naquela altura, estávamos a brigar como inimigos. E agora estamos assim, de mãos dadas. Bambang pegou na mão de Dewi. Estava fria, mas aqueceu rapidamente. Passei o ano novo sozinho durante 10 anos, disse Bambang. Todos os anos, neste terraço, a beber. Pensei que este ano seria igual, mas agora não precisa de ser, pois não. Ao longe, ouviram-se sinos. A meia-noite aproximava-se de algum lugar. Também se ouviu o som de fogo de artifício. Devi. Bambang olhou para ela. Vamos deixar de ser vizinhos e ser outra coisa. Devi riu-se. Já não somos mais do que vizinhos, então vamos oficializar. Para sempre. Devi olhou nos olhos de Bambang. Os olhos daquele homem rude brilhavam de emoção. Sim. Vamos. Bambang abraçou-a. No terraço, os 2 ficaram assim por um longo tempo. Ao longe, ouviu-se a contagem decrescente. Ju, Zhou, Ba, Si, Liu, Wu, Si, San, Ar, Idai Sai.
O ano novo chegou. Se por acaso há alguém a ouvir esta história que, como eu, se sente sozinho, não se preocupe. O destino aparece nos lugares mais inesperados. Quem diria que o homem com quem eu lutava como um inimigo por causa do barulho se tornaria o meu companheiro para o resto da vida? Já alguma vez chorou nos braços de um homem de 62 anos? Eu já. E agora sei que não é algo de que me devo envergonhar. Não há idade para o amor, só é preciso coragem. Este ano e no próximo, espero que um sol quente nasça no vosso terraço. Se gostou desta história, por favor, veja os outros vídeos. Gostar. Subscrever e ativar as notificações é gratuito. E se houve alguma cena que o marcou, por favor, partilhe nos comentários.